A gente tá entrando ao vivo aqui, já vou ditando aqui o tema. Olá, a Paula já entrou aqui, tô digitando aqui o tema da nossa live de hoje enquanto todo mundo entra. Bem-vindo, gente, aqui na nossa... Vamos fixar o tema de hoje, porque hoje... Bem-vindos todo mundo que tá entrando na nossa audiência. Bem-vindos. Vou acenando aqui pra vocês. Às vezes eu aceno e aparece um coração na minha cara, gente. Eu não sei por que isso acontece. Valbert, tudo bom? Legal, Roberta, Bodeguinha, olha que legal. Gente, muito bem-vindos à nossa live de hoje. Instagram trabalhando por nós para chamar a audiência, porque hoje é estreia do esporte. Vamos falar de esporte na Fitness Brasil. Aliás, vou puxar um gancho aqui enquanto a audiência está entrando. A IRSA vai trazer o conteúdo de esporte para dentro do nosso congresso e a IRSA alterou a data. Atenção, atenção, a IRSA não será em agosto, ela será em novembro, 26, 27 e 28 de novembro. Estamos comunicando todos, já estamos colocando nosso comunicado no ar no site entre hoje e amanhã, ok? Mas, a nossa entrevistada de hoje é uma palestrante da IRSA. Então vamos aquecer os tambores, porque hoje a nossa live tem gostinho de vitória, sabor de superação. Olha, em tempos como esse que a gente tá vivendo, que assunto gostoso que a gente vai falar aqui. Conteúdo leve, rico e inspirador. Hoje, nossa entrevistada é Paula Pequeno, que de pequeno não tem nada, só no sobrenome. Ela é bicampeã olímpica de vôlei. Campeã em 2008 em Pequim e 2012 em Londres. Paula atua desde os 12 anos. Ela já participou dos maiores e principais times e clubes do país. Ela já foi campeã, já ganhou títulos estaduais, nacionais e internacionais. Ela tem já foi até campeã fora do Brasil. Olha que máximo. Por isso que eu falei, de pequena ela não tem nada. E hoje a gente vai ter um bate-papo, então, para falar sobre a carreira profissional de uma mulher no mercado de esporte. Entender de que forma atuam os profissionais da saúde no preparo desses atletas. E vamos também mostrar um pouquinho o lado Paula, empresária e palestrante. Então, Paula, vou te chamar aqui. Vamos lá. Porque ela vai mostrar que ela é Paula a Grande hoje aqui pra gente. Bem-vindo, pessoal, aqui na live de hoje. Olá, Paula. Olá! Tudo bom, Luciana? Tudo, e você? Tudo jóia, graças a Deus, tudo em paz, passando por esse momento aí, né? O mundo está sentindo, mas eu acho que a gente vai sair dessa para uma melhor, pessoas e mentes mais fortes, mais solidárias, né? E é isso, vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu quero te agradecer demais, porque como eu estava te falando antes, a Fitness Brasil está estreando, né, no conteúdo esporte, porque a gente também entende que as pessoas, para saírem do sedentarismo, né, para a gente trabalhar a população, ter hábitos saudáveis, o esporte está totalmente ligado a isso, né? Exatamente, Luciana. Bom, primeiro, olá a todos, muito obrigada por todo mundo que está por aqui. Ao público do Fitness Brasil, que a gente sabe que é mega, eu tenho um respeito incrível pelo que vocês fazem, né? Sou palestrante também, sou bicampeã olímpica, com muito orgulho, estou me apresentando ao seu público. O meu aqui, já vi que tem uma galerinha aqui, meus fãs queridos estão por aqui também. É um prazer estar aqui, iniciando essa fase de vocês, incluindo o esporte, dentro da rede de assuntos, né, que vocês costumam abordar. Eu acho que o esporte ele tem tudo para linkar com a vida, mesmo sendo a pessoa sedentária, atleta, ou pelo menos as pessoas que gostam de se cuidar, que gostam de atividade física. Acho que de uma maneira geral, tem como, com uma história tão longa como a minha, deixar pelo menos uma boa lição,
dar bons incentivos, né? É por aí. A nossa vida é feita de muita regra, muita disciplina, muita Pois é. dedicação. Comecei muito cedo, né? Então, Muito, 12 anos, né? é Caramba. exatamente. E E a aí, gente, assim, e a gente desculpa. teve o Bernardinho na IRSA, né? Que falou na última. Então foi muito legal. E agora ter você como a vida de atleta. A vida de atleta como ela é. Exatamente, na íntegra, né? Na íntegra. Realmente, assim, eu estou assim, de coração aberto, vai ser um prazer participar da ISA, que é um dos maiores eventos do Brasil, que juntam muitos segmentos, muitos empresários palestrantes, que é, nossa, de uma significância incrível. Quem não tem ainda, não teve a oportunidade de conhecer o evento da ISA, é só começar a seguir Fitness Brasil, que vai ter todo o acesso, para vocês terem uma ideia do tamanho, da dimensão, da chiqueza que é. Obrigada, Paula. Então, estamos muito felizes, né? E aí, bom, a gente já sabe que você é medalhista olímpico, então, puta prazer, assim, imenso nosso te receber aqui hoje. E aí eu queria falar, né, dessa um pouco antes, né, de conhecer essa mulher no esporte, contar um pouquinho antes de você, né? Como que você começou a carreira, como que você foi parar no vôlei? Pois é, menina. Meu irmão jogava voleibol e eu fui assistir a um jogo dele. O técnico do feminino me achou alta e me convidou para fazer um teste. Quanto que você mede, Paula? Eu meço 1,85. Caramba, olha, pequena é só no sobrenome Só no mesmo, né? sobrenome. Certeza. E aí, através desse teste, eu fui fazer, me apaixonei, fiquei encantada. Claro que ainda tinha toda uma estrada pela frente, mas eu percebi que aquilo poderia fazer parte da minha vida. E, inclusive, o esporte salvou a minha vida, porque nós vivíamos em uma cidade super humilde, de origem humilde, nossa família, num grau de risco é, delicado, risco social, né? Então, o esporte ele tende a salvar vidas mesmo, porque tudo que a gente aprende durante a vida esportiva é muito agregador. Desde novinha, quando eu resolvi realmente jogar voleibol, tudo aconteceu muito rápido. Eu rapidamente já estava na seleção de Brasília, e aí comecei a disputar os brasileiros, quando fui vista, e aí já fui para a seleção brasileira já com os 14 anos, novíssima, uma neném. Caramba, 14 anos. 14 anos estava na seleção brasileira infanto, e aí com 15 foi minha primeira Superliga assim, profissional. Então, às vezes eu vejo jogos, eu fico pirada, assim, eu falo, meu Deus, quem me vê jogando com 15 anos não imagina a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, a minha carência, né? Aquela dúvida se realmente eu aguentaria o tranco. Mas naquele momento eu realmente decidi que o fato das pessoas depositarem muita confiança em mim, veem um grande talento em mim, eu comecei a acreditar que aquilo realmente pudesse mudar a minha vida. E aí, a partir dali, eu resolvi aceitar os desafios que essa carreira me traria. E foi isso que me deu força, porque a primeira coisa é paixão, né? Eu sou muito apaixonada Sim. pelo que eu faço. E quando a gente tem a oportunidade de ser apaixonada pelo que a gente escolheu fazer, é um privilégio. Então, eu me sinto privilegiada por isso. E o teu irmão, com certeza, que é o Cláudio Pequeno, ele, Ele, ele é teu fã, né? Atleta, empresária, palestrante, número um. cantora. Calma aí, cantora e ama o irmão de paixão. Ai, que fofo, gente. Não, meu irmão é minha grande inspiração. Ele é uma pessoa muito, coração muito bom, sabe? Ele é engraçadíssimo. Vocês acham que eu sou palhaça? Vocês não têm noção do meu irmão. Assim, Eu tô percebendo, só pelo ele, é Instagram que eu tô tudo, percebendo. ele é tudo de bom. Então, assim, e fora todas as qualidades que ele tem como pessoa, a carreira dele, que até foi curta, serviu de inspiração para a minha longa carreira, né? Foram 22 anos de carreira profissional. Nesse decorrer do tempo, dos anos, eu tenho 3 cirurgias no joelho esquerdo, tenho 16 torções de tornozelo, minha coluna lombar é diagnosticada com 75 anos. É ônus e bônus, né? Não tem É jeito. isso que é muito louco, né? Porque o atleta. E olha que engraçado, eu, quando era menor, eu achava que atleta
era uma coisa super saudável, né? Você ser atleta. Mas no fim é um desgaste tão grande físico, né? Que no fim você vê. Que você falou que como é que é a sua coluna? Idade de 75 anos? Bem, diagnosticados. Mas isso há Gente, muitos anos, desde os meus 26 anos. E aí é a caramba. musculatura que segura. E é por isso que a gente precisa estar em atividade o tempo inteiro, para manter realmente a musculatura para segurar as articulações, né? E eu digo que o esporte, ele é saúde mental, porque ele ensina muito. Mas para o corpo, os esportes de alto nível, de alto rendimento, realmente tendem a dar uma destruída. Ai, gente, isso é sensacional. Bom, já vi que o bate-papo vai ser muito bom, mas eu queria, como você sabe, né, a nossa audiência aqui é muito formada por profissionais também da área de educação física que atuam, gestores, né, donos de academia. E aí, eu imagino que dentro dos times que você atua, né, inclusive na seleção, o convívio com vários profissionais seja muito grande, né, profissionais da área da saúde. Em geral, quais são esses profissionais que trabalham na staff para cuidar do time? Legal. Galera, deixa eu só dizer um oi aqui. Débora, Dá vontade, Matos, pode a parar. Anholete está aqui, Duda. Oi, Isabela, Vitória, Cláudio Silva. Gente, beijão. Meu irmão está aqui. Fala, nego lindo. Ai, que saudade, vontade de abraçar. Aham, e nem Bom, fale. gente, ó, galera que entrou agora, só por essa pergunta, vocês já perceberam o nível aqui, né, do papo, como vai ser. Bom, normalmente, os profissionais que completam a nossa comissão técnica, vem o técnico, o assistente técnico, o preparador físico e o fisioterapeuta. Esses são os 4 que estão sempre fora os braços. Tem uma função que a gente chama, que são os braços, que são extremamente importantes e que deveriam até ser mais reconhecidos ainda. Vou explicar rapidinho. Imagina que a gente está fazendo um treino de saque e passe. Alguém tem que sacar para a gente treinar o passe. Então, são eles que sacam. Ou a gente está treinando defesa. Alguém tem que atacar para a gente defender. Enfim, essas pessoas são muito importantes para nós. Então, essa equipe é formada por esses profissionais. O médico, ele não está sempre, porém tem dias pré-determinados que o médico está presente. Ou em qualquer emergência, o médico é solicitado e ele tem que estar prontamente onde a gente estiver. Porém, o técnico, uma das primeiras coisas que a gente aprende no esporte é a hierarquia, né? Então, o acesso ao técnico, ele normalmente é mais distante. O assistente técnico também não é tão ligado. Agora, 2 profissionais que no nosso esporte são primordiais é o preparador físico e o fisioterapeuta. Primeiro, porque o preparador físico ele te ajuda a evitar lesões. E o físio, quando você lesiona, ele vai lá e te conserta, né? Então, Perfeito. tem essa analogia entre eles. Eu acho que o mais interessante é que o preparador físico, ele é a nossa base forte, né? Porque no esporte de alto rendimento, o físico, ele é 80% do que a gente necessita para segurar o rojão. Para você ter uma ideia, em média, um treino coletivo, nós damos de 80 a 100 saltos. Um treino, imagina isso, 22 anos, né? Então, a Nossa. gente tem que estar sempre muito bem assistido fisicamente. Além de que o preparador físico, ele é o nosso porta-voz. Ele é quem vai dar o feedback para o técnico do que precisa mais, de como a gente está fisicamente, até que ponto os técnicos podem levar a gente dentro dos treinamentos. Ele ajuda a dar o limite, né, dentro da nossa preparação, do nosso estado físico em cada momento da temporada. E o fisioterapeuta, ele acaba sendo nosso amigo, nosso confidente, é ele que ouve o chororô, é ele que ouve as reclamações de dor, e é ele que finalmente acaba sendo um grande aliado, porque nos momentos em que a gente está fragilizado por uma lesão, ele precisa ter muito discernimento para saber cuidar da gente e, ao mesmo tempo, levar a gente ao limite, porque sabe que ele vai ser exigido do técnico. Então, assim,
são duas funções que, para mim, são primordiais. É impossível não ter uma boa relação com esses dois profissionais. E para o público que está nos ouvindo, fora os nossos fãs do voleibol, saibam que dentro das funções de vocês, os educadores físicos, fisioterapeutas, que eu sei que também fazem parte desse público, saibam que vocês têm mais essa missão, né? Tem uma missão psicológica, uma missão interpessoal mesmo. É algo mais complexo do que se imagina, né? Não é somente aplicar a sua função de fato. Imagino que a gente, se no trabalho, a gente brinca, né? Que nossos colegas de trabalho são mais, a gente vê mais que a nossa família, né? Isso, Deve ser assim também, né? No esporte. certeza. São muitas horas de treino, fala todos os dias. Como que é a carga de treino, de horário, assim? É muito... Olha, diária? É como? Lu, vou te falar. Não se assuste, mas a gente Ai, treina todos os dias, 2 vezes por dia. Dá em média 6 horas de treino por dia. Na parte da manhã nós fazemos parte física e técnica e à tarde nós fazemos a parte coletiva. E fora que tem, às vezes, 2 jogos na semana, tem jogo no fim de semana. Então, normalmente, a gente tem de segunda a domingo, nós temos uma meia folga, meio-dia da quarta de folga, e o domingo somente. E olha lá. quando você fala meia, quer dizer que você treinou outras de manhã e à tarde você teve de folga. Treinou de manhã, à tarde é só para sobreviver para quinta-feira. Então, o tal do descanso que meu professor de educação física fala, para você não vale. Não, não vale. A gente também, nós temos que viver mais ou menos como um robô, né? A gente acha, nossa, tem momentos da nossa carreira em que a dor é insuportável e varia muito, né? De qual articulação, qual parte muscular, enfim, mas tem dia que a gente praticamente não consegue andar da cama para o banheiro. E aí, daqui uma hora, você está na quadra treinando, se jogando no chão. Então, assim, o atleta tem um dispositivo superação que é incrível, assim, é admirável. Quando a gente vê, a gente já está fazendo algo que a gente nem imaginava que conseguiria, sabe? Cara, agora eu tô me culpando, porque quando eu vou lá treinar e eu fico com dor, no dia seguinte falar, não vou porque eu tô com dor. Agora eu tô preciso ser culpada. Não treino bem. Precisa ser culpada. Tem que, não, acredito que assim, o corpo não foi feito para fazer a maioria das loucuras que o atleta faz, né? Claro. Sim. Mas é por isso que a medicina e a preparação física vão avançando tanto, para nos dar possibilidade de conseguir fazer. Porém, é claro que tem dias em que a gente tem que respeitar o próprio limite, né? Tanto quem está te preparando quanto a gente mesmo. Nós somos o nosso limite. Eu sou meio suspeita para falar, porque eu sempre fui além. E esse foi uma das coisas que me prejudicou, é que assim, quando eu falava, gente, eu preciso de fisioterapia, é porque já estava assim, destruído, sabe? E aí eu tenho que fazer um tratamento muito mais profundo e provavelmente mais demorado. Mas eu sempre me desafiei muito, sempre no dia do cansaço, no dia da dor, no dia da tristeza, no dia, para mim, eu sempre acreditei que ir lá e fazer o que tem que ser feito, ir lá cuidar do seu corpo, ir lá e cumprir metas, sempre vai fazer bem e fazer a gente superar todos os momentos de dificuldade. Ai, que legal. Ó, Mariana Biorrifo tá dando oi, Paulo, oi, Fitness, oi, Mari. Mariana. Sebastião Pires. Legal, gente. Ah, que legal. Tua galera aqui, ó. Tô vendo todo mundo. Débora, José Carlos, Jaque. Lucas Renan. Vai dando oi, ó. Cantinho Cris. Nel Mendes. Tudo bom, gente? Vai, gente. Fiquem por aí. Pelo menos a gente se sente um pouquinho acolhido, né? Tipo, menos isolamento social. É verdade. Olha, esse Richard... Me dá um oi, Paulo. Alô, Lucas. Olha aqui, o Richard, Luciano, é um fã de longa data. Na verdade, ele é minha memória. Ele é meu arquivo vivo, sabe assim? Ele me tem tatuada no braço. É louco, é louco. É fã? Ele é seu fã? Muito. E acabou virando meu amigo, né? Acabou virando muito amigos. A Michelle Bispo também está aqui, que foi minha primeira fã. Primeira pessoa na minha vida que falou, sou sua fã, sem ser minha mãe. Foi ela.
A gente tá parecendo a Maravilhosa. loira e a morena do Tchan aqui, ó. É, tá mesmo. Só um contraste, né? Então, contraste. Fala, Mica. Então, olha só que interessante, né? Voltando aqui, né? Você, como atleta, e eu tô brincando, né? Porque eu sou aluna, mas eu não tenho esse grupo multidisciplinar para me ajudar, né? Mas o atleta, ele sempre tem essa multidisciplinaridade de profissionais da área da saúde, o fisioterapeuta, o preparador, o médico, todos trabalhando junto. Então, você acha, assim, que realmente esse é o ideal de um acompanhamento, né? Ter todos esses profissionais, porque a gente tem falado muito disso, né? Nas nossas lives, dessa junção dos profissionais. Vamos trabalhar em prol da saúde. Sim, é necessário. Hoje, vamos falar então de um público que não é atleta profissional. Nesse caso, é preciso realmente um bom instrutor, no caso, um educador físico, é importante a fisioterapia, é importante o nutricionista, porque os cuidados pessoais, eles envolvem não só a atividade física, como também os seus hábitos alimentares, né? Muito do que a gente Vocês tinham faz. nutricionista? Vocês têm? Ah, normalmente tem, mas ao longo da nossa carreira, a gente vai aprendendo a analisar o que funciona para a gente, que tipo de dieta. A gente vai, de alguma maneira, aprendendo a criar bons hábitos, porque o vôlei, inclusive o voleibol, é um dos esportes mais anaeróbicos que existe. É um esporte que você não tem a parte aeróbica constante, ou quase nada. É muita potência, muita força. Então, se você não segurar na alimentação, você acaba engordando. E como a gente Olha, salta muito, acaba. é, Como é que fala? Caramba! Acaba que prejudica muito mais as articulações, porque aí, no caso, é peso extra, né? Então, é muito importante o nutricionista para te dar um direcionamento da alimentação do dia a dia. Isso serve para todos, porque mesmo quando eu estou de férias, minha alimentação não muda. E assim, não vamos falar que é fácil, né, gente? Não é fácil abrir mão das coisas que a gente gosta de e a comer, vida social, gente? a Como vida fica? social, mas dá para fazer A Mari do tudo. vôlei tá aqui também, ó, A Mari, minha parceira, acompanhando. cadê ela? Tá Essa aqui. linda. Oh, loura linda que eu amo. Pois é. Então, assim, é realmente difícil a gente abrir mão das coisas que a gente gosta. Comer é um dos grandes prazeres da vida. Mas eu comecei a tratar a comida, principalmente as coisas que a gente sabe que não são adequadas, como meus inimigos. Aí eu comecei a pensar assim. Falei, bom, se eu não quero inimigo nem perto de mim, imagina dentro de mim. Então, não quero. Olha, que bom pensamento. Foi assim que eu Sei. comecei a lidar com isso. Então, por exemplo, eu amo pastel, quibe, coxinha e salame. Ai, Amo, tem não. paixão. Mas eu como uma vez por ano, criatura. Ninguém merece Uma vez isso. por ano. Então é dia de comemoração, né? Sei lá, o dia que me dá muita vontade. Aí o que eu faço? Você não vai pra festa de criança, né? Festa de criança, Vou, você não vai. mas eu comi antes em casa uma salada. Alô? Olha, gente, eu sei que é difícil, eu sei que parece loucura, mas assim, aí o salame eu escolho comer num dia que eu sei que minha semana foi muito regrada, então não tem problema. Só que eu também não vou comer o salame inteiro, né? Eu vou comer fatiazinhas e tá bom. Então, assim, a questão é a gente tentar achar o equilíbrio, né? E achar o equilíbrio é muito difícil realmente. Não tem como dizer, mesmo com a minha vida de atleta, não somos todas nós que conseguimos ter esse controle, né? Até porque todo mundo tem a sua válvula de escape, todo mundo se apoia em algo na vida. Então, assim, eu consigo ter vida social também. Adoro tomar um vinhozinho, uma cervejinha. Mas aí, quando eu estou tomando a cervejinha, por exemplo, que eu sei que tem um público aí que vai falar, vai, fala, Paula, como que você faz? Eu também quero saber. No dia do churrasco, eu evito carboidrato. Como a carne, como a vinagrete, de repente uma farofinha de mandioca, né? No caso que é mais saudável. Enfim, você vai com esses artifícios, você não precisa faltar no churrasco, né? Você só pode
fazer algumas trocas. Porque Pão de alho, fora. Não, jamais. Jamais. Então, depende. Você prefere o pão de alho ou a cerveja? Aí você tem que Ah, escolher. entendi. É uma escolha. Ou o É pão uma de alho ou a escolha. cerveja. Isso. Então, se você Entendi. está no churrasco, quer tomar sua cervejinha, tome. Porém, evite carboidrato, porque aí vai virar um excesso, né? Porque como a gente metaboliza o álcool como carboidrato, acaba virando um excesso. Perfeito. Então, com tudo, a gente vai tentando achar realmente só o equilíbrio E até mesmo. vou puxar até uma pergunta para você sobre isso, porque isso também tem muito trabalho psicológico, não tem? E aí vocês têm psicólogo dentro da área do vôlei, com os atletas? Faz sentido preparar a mente antes de entrar num jogo? Faz sentido ter esse pensamento que você está tendo sobre a comidinha, o inimigo, né? Faz parte do preparo de uma partida o psicólogo? Essa área da Olha, saúde mental? então, a mente é o motor de tudo, né? A gente realmente precisa estar muito ligado, porque a mente também é traiçoeira. Às vezes a gente se auto-sabota, né? A gente acha que está tudo bem, que está tudo legal, mas na verdade a gente precisa muito de ajudas para lidar com as dificuldades do dia a dia. Não só no esporte, mas em todas as outras áreas. Mas falando do esporte, eu digo que a parte da psicologia tem muito, muito a ver, é muito necessário, porém não é habitual no Tá. vôlei. Mas, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de 2008, nós tivemos uma psicóloga que nos ajudou bastante. Porém, tem um outro lado que o próprio esporte é um grande psicólogo, né? Porque ele te ajuda, primeiro, já na parte da disciplina necessária. O esporte já te ensina de cara que você tem que ter disciplina, senão você está no lugar errado. A gente aprende a lidar com a competição individual, a competição pessoal, né? Que é a questão de ganhar o seu espaço, ganhar a sua vaga. Então, estar dentro ou estar fora, isso a gente tem que lidar o tempo inteiro. E a gente está lidando com isso e convivendo com as mesmas pessoas que a gente compete. Então, é sempre algo que a gente vai ali se fortalecendo para aprender a lidar. As vitórias nos ensinam bastante, mas as derrotas ensinam mais ainda, né? Então, todos esses pontos que eu falei, o esporte vai te ensinando de tal maneira, todos os dias você tem algum aprendizado, principalmente pelo trabalho de equipe também, porque a gente Imagino. tem que lidar com muita gente ao mesmo tempo, pessoas que a gente passa, vamos colocar aí, 80% do nosso tempo anual, nós estamos com essas pessoas. E sem contar que somos mulheres, imagina o tanto de mulher chata, de TPM, alucinada, sabe assim, briguenta. Eu ia te perguntar isso. É diferente a preparação dos times masculinos e femininos? Porque é justamente isso, né? A mulher responde diferente. A gente tem TPM, a gente tem período fértil, os hormônios lá em cima. Há diferença entre essas preparações masculinas e femininas? Olha, Luciana, eu acredito que o conceito de preparação ele é bem parecido. Porém, como as comissões lidam com o masculino e feminino, a comissão que lida com o feminino já tem um lugar guardado no céu, para começar, né? Porque é Eles são de complicado. psicólogos. Não, eles precisam de terapia para lidar com esse Eles tipo. são de terapia. E assim, no caso da nossa preparação, a mulher, por ter realmente essa variação hormonal toda uma vez por mês, o Zé Elias, que sempre foi nosso preparador físico da seleção, mestre, mandar um beijão para ele, muito top. Os preparadores físicos aí, galera, sigam esse mestre que ele é o cara. O cara não, o cara tá lá em cima, ele é o carinha. E aí ele fazia um controle da nossa menstruação. Por quê? Todos os meses a gente tinha que dizer sobre o nosso fluxo, qual o dia, falar um pouquinho sobre o que a gente tinha de pré-menstruação, né? Ali que no caso é a TPM. Porque, por exemplo, se chegar no final de um campeonato e ele perceber que 8 das 12 estão no período,
eles já lidam diferente, porque sabe que vai estar mais delicada, vai estar mais sensível, Te leva vai um estar chocolate. mais chorona, vai estar comendo mais. Então, assim, eles realmente, no feminino, o Zé Elias sempre fez esse controle justamente para saber como lidar emocionalmente com as loucuras hormonais da mulherada. Dizem que a mulher, quando convive muito junta, começa a menstruar junta, né? Junta Isso tudinho, acontecia? junta tudinho. Aí quando vai chegando, depois de 3 meses, já tá todo mundo ali muito próximo uma da outra. É muito doido isso. Mas é Nossa, verdade. As pessoas acham que é mito, mas é verdade, acontece mesmo. que louco, né, gente? E falando nesse assunto sobre mulheres, você tem uma filha, né? Tenho uma filha linda, vai fazer 14 aninhos. Já, meu Deus do céu, uma filhona. Já. É, Você já era atleta, praticamente, já estava na seleção. exatamente. E ela já joga também. Ela joga? Joga, tá jogando pelo Bradesco, que é um projeto de base maravilhoso, um dos melhores do Brasil. Então, assim, eu fico muito contente dela estar seguindo essa carreira. E ela escolheu sozinha, não foi. Olha, e ela é alta que nem você? É alta, ela tá com 1,75, 13 anos. Eu acho que na idade dela eu tinha mais ou menos isso aí. Caramba, que É, legal. E você, como que foi sua carreira para ser mãe? Você parou tudo? Como que foi a maternidade no meio de uma atleta? Uma olha, vida de atleta? as mamães de plantão aí vão querer me matar, mas eu joguei até o 6º mês de gravidez. E Fui no primeiro, no segundo, você jogou? Tudo tudo bem? normal, tudo normal. Malhava normal, jogava igual, tudo normal, assim, treinamento normal. E assim, joguei até o 6º mês, justamente, e só parei porque eu ia ter que parar, né? O meu técnico me tirou, falou assim: bom, Paulo, eu preciso preparar alguém para entrar no seu lugar. A gente já estava entrando na fase final do campeonato, da Superliga. Então, foi nesse momento que eu tive que realmente cuidar só da minha gravidez. Então, fiquei só 3 meses parada. Mas, ao mesmo tempo, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu tive desejo uma vez, eu estava no shopping e eu já de barrigão, assim, eu olhei para um sanduíche de provolone com salame. Gente, eu babava de vontade. Mas aí eu dei umas 3 voltas na praça de alimentação, voltei no mesmo lugar e comi o sanduíche de rúcula com tomate seco. Ninguém merece. Gente, mas Grávida, que cabeça boa grávida, focada, grávida. E sua grávida. filha não nasceu com cara de nada, pelo visto. Nada. Nasceu com a cara do pai, menina. Tô procurando a mãe até hoje. Impressionante. Foi barriga de aluguel. Só aluguei a barriga e pronto. Ó, E aí? Melzinha já joga muito, tá? Deu ré. Ó, Ah. tem gente lá. Melzinha jogou na barriga da mamãe. A Mel já é conhecidíssima. Ô, Lu, ela é. Isso já tá pro mundo já. Antes da gente prosseguir aqui com o assunto da Claro. gravidez, deixa eu só falar uma perguntinha que o Richard fez aqui. Você, Sim, pode sobre a parar para parte fazer. sobre a parte da psicologia, tá? Da importância Tá. da psicologia. E ele Eu perguntou uma perdi coisa essa pergunta. interessante. Tá. Vocês sentem medo de que o psicólogo leve informações pessoais para o técnico? Sim, temos, claro. Não hoje, como somos adultas, tal, a gente já consegue ter consciência do que falar e não falar. E também o tratamento hoje, a psicologia hoje age de uma outra maneira com as adultas. Nas categorias de base, eu detestava psicólogo, seleção brasileira tem. Eu não contava nada, eu ficava 1 hora de braço cruzado, fazendo a revoltada, rebelde sem causa, e não falava nada. Porque morria de medo, e morria de medo mesmo, realmente. Mas o que Bom, você ia falar? Você ia xingar o técnico? Ele é muito duro comigo. então, ele já era duro o suficiente, né? Eu não queria que ele soubesse de mais nada. Pois é. Ai, E aí, voltando ao assunto da gravidez, eu mantive o foco porque no fim do ano teria o Campeonato Mundial. E eu queria muito poder participar. Então, eu pensei, vou ficar 3 meses parada, então eu tenho que me cuidar. Eu não posso me entregar, me jogar na gravidez, porque algumas mamães fazem isso e depois, para correr atrás, é um prejuízo que só, né? Porque uhum. aí ganha muito peso e tudo, e depois para entrar em forma é ruim. Aí até entrar em forma mexe muito com o ego, mexe muito com a autoestima. Então, tudo isso eu fico pensando, sabe? Quando eu vou
deixar de comer algo que eu gosto, eu penso nas minhas metas, eu penso em como eu quero me ver no espelho. Tudo isso vai funcionando para me fazer ter força para aguentar, para realmente não sucumbir. E aí, quando a Melzinha nasceu de parto normal, graças a Deus, o que foi muito favorável para mim. Com 24 dias de parto, eu estava treinando. A louca. A louca! A Louca! louca. A louca. Desse jeito. No meio, às vezes, saía do treino, Sim. amamentava e voltava para o treino. Aquecia de novo e o treino ainda rolando. E eu estava lá. Na madrugada, a babá, eu já tirava o leitinho dela tal. E na madrugada, a babá dava para eu poder treinar no outro dia, senão eu não ia aguentar, né? Muito cansaço. Caramba! Amamentando é uma época que dá muito sono, então eu precisava realmente de energia, porque por mais que eu tenha conseguido voltar com 24 dias de parto, não quer dizer que eu seja Mulher Maravilha. Claro que eu sentia falta de energia, sentia cansaço, mas é aquele dispositivo que o atleta tem, né? A meta, o objetivo, e aí a gente faz coisa que até a gente duvida. Eu ia até te perguntar, pós-maternidade, né? Como que vocês se preparam? Porque é isso, ainda mais a mulher muda muito, né? Muda o corpo, os hormônios, a disposição. Tem, assim, né? É muito diferente. Sim. Fora o filho, né? Aquele amor. Eu não sou mãe ainda, mas eu já tenho cachorro. Então eu já fico assim com meu cachorro. Imagina que eu for mãe. Eu não vou querer abandonar meu filho. Então, a gente faz sacrifício. Bom, eu sacrifiquei até minha gravidez e minha filha pela minha carreira, pelo voleibol, né? Então, acredito que a gente tem, quando a gente tem propósito, vai ter que sacrificar e também faz parte. Quando você for mãe, você vai entender que é bom para ele também. Ele Sim. criar um pouquinho de independência, ele aprender a se virar, aprender as frustrações já dentro de casa para depois lidar com as frustrações fora de casa, né, que virão muitas. E esse lado é importante porque faz a criança entender que todo mundo tem suas missões, suas obrigações e que ela já já terá as dela. Você cria. Minha mãe fala assim uma frase: eu crio a filha pro Pro mundo, né? Não mundo. para mim. Minha mãe sempre fala isso. E aí, que ano que você parou de jogar nas quadras, né? Eu vi que você tá no vôlei de areia, tem várias pessoas perguntando aí sobre o vôlei de areia. Como que foi essa mudança? A Fê falou: mãe boa é mãe feliz. Eu Ah, acho que beleza, isso aí. a Fê tem um filho também muito fofo. Ontem ela estava ensinando ele a começar a escola online. Foi o primeiro dia, gente. Uma Ai, graça. gente, que graça. Mas aí conta então como que você parou, deixou as quadras e migrou aí pro vôlei de praia, de areia, né? Pois é, Luciano, isso aí é uma coisa muito, muito louca, porque não estava previsto. Eu passei nas férias do ano passado, de 2018 para 19, isso, ano passado. Eu fui para um reality show, eu e meu marido, chama Ai, Power gente, as pessoas estão Couple. perguntando aqui. Olha, eu não assisti esse reality show, então eu tô dando uma de louca aqui. Não tem Porque tem problema. gente perguntando do reality show. Troca de esposas. Ai, meu Deus, eu não assisti Isso, isso. isso, nós fizemos o Power Couple, que nós ficamos confinados, incomunicáveis durante 2 meses e meio, que foi justamente na época em que acontecem as negociações. E aí eu realmente não tinha contato com ninguém. Eu sabia, foi algo que antes de ir eu sabia que poderia ser uma possibilidade de eu voltar e os times estarem todos fechados e não ter mais como jogar no Brasil. Quando eu saí, as propostas de fora não eram lá muito interessantes e as do Brasil, os times estavam realmente fechados. E eu cheguei na minha varanda, olhei para o céu, falei: Deus, não sei para onde eu vou, tô perdida, tô sem eira nem beira, me fala o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, que eu vou. E aí no outro dia a Mari do vôlei, campeã Ah, olímpica também, me ligou me chamando para jogar vôlei de praia. Eu falei: meu Deus do céu, a resposta veio rápida e precisava ser o vôlei de nossa, praia. nossa, teu anjo é forte, hein? Pelo amor de Deus. Menina de Deus, vôlei de praia, eu nunca imaginei jogar, sabe? É uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu sempre fui piruíssima. Eu vou pra praia só pra me divertir, área de lazer total, sabe? E nem me joga muita areia, é desse nível, desse nível. E aí eu
fiquei em dúvida, claro, né? Mas aí eu percebi que talvez pudesse ser uma missão dela e que para mim seria muito bom estar com ela. E que se fosse uma missão para mim, que ela estaria junto comigo e que também seria muito bom. Então, resolvi topar esse desafio. E, na verdade, o dia que eu tive certeza que era isso que eu queria, o primeiro dia que me fez dizer assim, Paula, é isso que você vai enfrentar agora e pronto, e acabou. Nem que você não queira, você vai ter que fazer. Foi o dia que a gente estava treinando e eu percebi que as pessoas que estavam onde a gente estava treinando estavam duvidando de mim. Eu percebi, Ai, sabe? você é muito competitiva. Eu percebi, Luciana, eu fui pro chuveiro, mas eu chorava, minha filha, mas eu chorava, Olha, chorava, chorava. Eu ainda estava muito fora de forma, porque no reality eu fiquei 5 meses parada, né? Então, realmente estava aprendendo a andar na areia, tudo do zero, e ainda fora de forma, estava parecendo uma louca, sabe? Não, sabe? Como se eu não tivesse jogado vôlei nunca na minha vida. Então, naquele momento, eu falei assim: agora eu vou aprender a jogar isso, com certeza eu vou. E aí comecei toda a luta, fiquei vegetariana durante 3 meses. Aí, socialização, nem pensar, e dormir cedo, acorda cedo, treinava sozinha, treina na folga, treina no fim de semana. Enfim, toda uma saga aí para encurtar meu caminho, pelo menos para eu ficar bem fisicamente, para me ajudar a aprender o esporte. E aí, quando a gente estreou, que eu pude sentir aquilo de novo, que eu fiquei sem dormir, que eu fiquei sem comer, falei, gente, é porque eu ainda sou apaixonada por isso. E é aqui que eu vou ficar até eu aprender esse trem. olha que interessante, né? Essa história da paixão pelo que faz. Você não importa, né? O sacrifício que você faça, né? Então, Não, não é é, para mim. de Assim, forma alguma. tudo que eu puder fazer, tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Isso não, não tem dúvida, assim. Isso eu sempre fui muito disposta porque eu amo muito de verdade, de Que coração. legal. Que bacana. E voltar para as quadras, nem pensar agora. Bom, as pessoas têm me perguntado isso, eu respondo Perguntaram pagando bem aqui que já. mal tem, né, Luciana? É. Não, mas estou brincando. É, eu realmente fiz esse compromisso com a Mari. Eu quero muito que dê certo. A gente mudou a nossa comissão técnica agora. O Rivete e o Marquinhos, com mais o Gabi, o Grilo, alguns meninos fizeram parte do início. Somos muito gratas, mas por alguns motivos a gente teve que mudar de comissão. Então, essa comissão que vem entrando, que acredita na gente, que seja muito bem-vinda e que a gente consiga fazer um ótimo trabalho, sabe? Que a gente consiga atingir os nossos objetivos passo a passo. Realmente foi um balde de água fria a quarentena, porque a gente tinha acabado de estrear. Então, quando a gente achou que ia pegar o embalo, começar a pegar a experiência, tudo isso aconteceu e a gente teve que realmente interromper tudo. Mas está tudo bem. Acho que o que eu e Mari temos que trabalhar nisso é manter os objetivos acesos, vivos, sabe? Nem que seja a médio e longo prazo, mas a gente não pode parar por aqui, não podemos desistir, temos que lutar e saber que a hora certa vai chegar e que a hora que os campeonatos voltarem e os patrocinadores chegarem, então a gente tem que estar pronta, né? Não dá para olhar para É. trás e falar, poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Não, vamos fazer dia após dia, vamos viver um dia de cada vez, só que assim, como se fosse o último, né? A gente tem que viver intensamente cada dia, realmente como se fosse o último, porque a gente não consegue hoje fazer planos para nada, né? A gente não Uhum. consegue planejar nada. Então, o dia de hoje é sempre o mais importante. É, olha que lição para tudo na vida, para a empresa, para as pessoas, para os profissionais. Tem algumas perguntas aqui, eu já vou te fazer essas perguntas, tá? Hum? Mas só porque eu queria trazer só um assunto que é super importante, que você, além de esportista, é empresária, é palestrante da ISA, que a gente já comentou, mas eu li um pouquinho sobre você e descobri que você tem uma academia, é isso? Então, na verdade, é uma não Hum, academia. A gente vai contra o mercado. como é isso? Conta pra gente esse conceito aí dessa não academia. Na verdade, foi um conceito criado, que o método ATP ele existe há 20 anos. É do meu sócio Luciano Lun, que foi criado por ele. Assim,
Ele consiste basicamente para o público que não se adapta à academia, né? Tem muita gente que paga a academia e nem vai, porque não gosta daquele clima competitivo. O som às vezes está alto, às vezes não é o tipo de música que gosta, o aparelho está cheio. Aí a pessoa não consegue manter uma série de exercícios justamente por causa da lotação da academia. Não tem o atendimento, o pronto atendimento. Desde que você não, se você não pagar, por exemplo, um professor, você não tem um atendimento nas academias comuns que você deveria ter, ou até mesmo uma supervisão, porque nas academias comuns, sem o atendimento, sem orientação, muita gente se machuca. Então, acho que muitas pessoas têm esse, esse receio da academia e por isso acabam não indo. E a gente criou um método ATP, para quem não sabe, significa Advanced Training Program, que é programa de treinamento avançado, que ele é totalmente personalizado. Nós temos, hoje nós já somos franquia, a Bliss, disponível aí para todo o Brasil. Nós atendemos no máximo 6 pessoas por hora, mas a pessoa ela é atendida dependendo da sua idade, do seu histórico físico, da sua necessidade, dentro do que a pessoa necessita, ela tem o espaço dela, no horário marcado, com o professor, dando toda a orientação a cada passo. Então, assim, consiste em criar bem-estar de todas as maneiras, sabe? Isso é o que a Bliss traz. A Bliss, na verdade, significa plenitude, né? Então, a gente tenta ser uma ferramenta para que as pessoas encontrem a plenitude através da atividade. Que lindo! E você buscou esse segmento como uma alternativa de atuação. Como que você entrou? Como que você foi cair nessa academia? Olha, foi uma situação do destino muito legal e eu fico orgulhosa de mim por estar aberta, sabe? Porque depois de tantos anos de carreira, de ter trabalhado com os melhores profissionais do Brasil, eu sempre estive aberta a novidades. Eu quero saber, eu quero entender, eu sou curiosa, eu quero me testar novas possibilidades. E aí, os sócios da Bliss me convidaram para fazer uma entrevista para a revista da Bliss e eu prontamente aceitei. A gente fez uma entrevista maravilhosa. E aí o Davi me convidou para ir conhecer, né? Eu falei, claro, vou sim. Estava em Brasília de férias. E aí fui conhecer. Fizemos ali umas 2, 3 aulas experimentais até eu entender o conceito, entender no que consistia e tudo. E eu simplesmente me apaixonei, sabe? Me apaixonei. Fiz uma pré-temporada, acabei fazendo todo o progresso com eles. Fiz um programa só para mim, de acordo com todas as minhas necessidades, para melhorar as minhas limitações, para melhorar as minhas amplitudes, porque com 16 torções de tornozelo, eu não tenho mais ligamentos, né? Então, perde-se mobilidade, perde-se força. Aí tem a questão de quadril, questão do joelho, a diferença de uma perna para outra, porque são 3 intervenções cirúrgicas. Então, Caramba! todos esses cuidados, fora minha coluna lombar, né, que a gente falou antes. Então, assim, que não tem mobilidade nenhuma, porém, Ai, ela é revestida de músculo para segurar a onda, sabe? Senão não tem jeito. É como se fosse uma argamassa, sabe? Tem que botar a uma gente tá argamassa. falando, gente, com uma senhora de 80 anos. É praticamente isso. Eu falei pro marido, eu falei, meu Deus do céu, gente, tem dia que eu acordo, imagina, eu tô com 38, ele tá com 50. Jesus, como é... Então, nesse momento, quando eu conheci e eu fui vendo os resultados, sabe, eu fui ficando muito encantada. E esse ano, quando eu voltei para o time, quando eu voltei de férias, eu voltei muito bem, porque o que eu fiz foi um treinamento de ganho de amplitude e prevenção de lesão. Então, quer dizer, para as férias, nada melhor do que isso, porque nas férias também ficava se matando ali. Acho que a gente tem que se dar o descanso também, porque descanso também
é trabalho, né? Você precisa dar o tempo para o seu corpo descansar da temporada, enfim. Então foi uma grande escolha que eu tive, que eu fiz por ir lá, por querer conhecer e por experimentar tudo que a Bliss tinha para me oferecer. E aquele ano, e eu vinha de 2 anos, Lu, muito mal, por vários motivos e tudo. E aí, no mesmo time, já nesse terceiro ano, quando eu fiz a pré-temporada pela Bliss, eu voei. Então, assim, isso para Olha mim que legal. foi assim, o que foi a cereja do bolo. Quando eu vi o resultado, eu falei, essa tal dessa Bliss funciona mesmo. E aí, É, não que tem jeito, me legal. apaixonei, garrei, sou sócia com muito orgulho e não Que vejo a hora da bacana. gente inaugurar as Quantas franquias por unidades aí. tem a Então, Bliss? então, nós temos a central, que é lá em Brasília, e aí a nossa franquia ficou pronta e está aberta. Só que tudo isso foi acontecendo, né? 2019. Agora, né? Nós viramos franquia no fim do ano de 2019, que já não foi um ano muito bacana, né? Um ano super difícil. E aí, esse 2020, quando entrou o 2020, eu falei, gente, esse ano é lindo, olha que data, que Olha o número. número, Vai ser mágico. maravilhoso, vai ser o máximo. Meu pai, nunca mais falo isso, deixa rolar. Então, assim, o importante é que a gente realmente tem certeza do que a gente faz, a gente sabe que dá resultado. E eu, como atleta de alto rendimento, que nunca imaginava que um trabalho feito para pessoas com público-alvo de 40 anos para cima fosse me fazer tão bem e me fazer render tanto. Então, Que funciona de legal. verdade. Na hora certa, as franquias vão começar a bombar por aí. Vai, com certeza. E agora, assim, nos últimos 9 minutos da live, eu vou pegar algumas perguntas aqui que Tá. fizeram. Vou colocar aqui na tela para você. Que essa aqui perguntaram até mais de uma vez. Quer ver, ó? Maciel07. Vocês pretendem disputar o circuito mundial ano que vem? Beijão do Amapá. Olha, beijo para o Amapá. Bom, Maciel, nesse momento O que dizer? a gente não está conseguindo fazer muitos planos, não. A gente ainda tem aí, eu acho que no mínimo esse primeiro ano para jogar aqui dentro do Brasil mesmo, com objetivos mais pé no chão. A gente tem muito que aprender, tem que ganhar experiência, entender a malícia do jogo, entender, se aprofundar um pouco mais na essência do vôlei de praia, para depois pensar nisso. Claro que talvez no futuro possa fazer parte aí dos nossos planos, mas no momento está suspenso esse plano. Alguém tá conseguindo se planejar para um ano? Gente, Ninguém! vamos lá. Olha só essa aqui. Vamos lá. Aldecir Francisco Chaves. Paula, você ficou muito frustrada de não ter ido para as Olimpíadas de 2004, quando lesionou o joelho? Sim, Aldeci, fiquei muito frustrada, muito triste. Fiquei realmente foi um momento muito delicado, muito jovem, né? Quando a gente é jovem, a gente quer tudo para ontem, nós somos ansiosos. Então, é uma mensagem aí para os jovens, né? Se passarem por algo parecido, tenham calma, recuperem-se. Não adianta lamentar, não adianta. Bola para frente, coloca logo uma nova meta e vai tratar da sua lesão. Já já vocês estão de volta para arrasar. Olá, tem mais uma aqui, ó. Diferença do Nelson. Nelson 0413. Diferença de treinos da Rússia, Turquia e Brasil. Boa pergunta, Nelson. Bom, a diferença primordial entre esses três é a preparação física, com certeza. Porque o voleibol em si, na verdade, o voleibol brasileiro ele virou referência mundial. Então, até para treinamentos, os outros países até conseguem impor o mesmo conceito de treinamento. Mas a parte física eu acho imbatível, assim, não tem nem como comparar. E O para mim, Brasil é para melhor. mim é muito necessário. O Brasil é melhor e para mim é primordial. Por isso que meus preparadores físicos normalmente causam até ciúme no meu marido. Porque eu estou junto agarrado, são eles que vão fazer jogar, sabe assim? Uhum. Bom, aqui as perguntas. Pessoal, se alguém tiver pergunta, a gente tem 6 minutinhos, tem do lado de comentários, tem um pontinho de interrogação.
vocês podem mandar as perguntas lá, porque às vezes a gente acaba se perdendo aqui de tanta gente vai entrando, né? Mas olha lá, o Vinícius. Paula, podemos esperar seu saco de viagem no vôlei de praia? Ó, o pessoal já tá com expectativa de te ver jogar de novo, gente. A gente quer te ver jogar de novo. Vinícius, deixa eu te falar, meu filho. Eu tenho 38 anos. As tops aí estão com 20, 22. Então, tudo que eu puder fazer para evitar fadiga vai ser feito. Eu quero fazer esse negócio simples e bem feito. Olha só, o Cleiton falou assim, Paula, conta o mico da Mari. Gente, deixa eu contar rapidíssima. Teve uma vez que eu estava em Brasília e a Mari chegou por lá, não sei, não lembro o motivo, e ela falou assim, oi, Paula, tô aqui, quero te ver. Mandei o endereço pelo Waze. E aí ela chegou, me ligou, falou, onde você estava? Estou em casa, já estava com todas as pessoas lá esperando ela. O Waze levou a Mari para casa, no mesmo endereço que o meu, só que na rua de trás. E uma senhorinha de uns 80 anos estava esperando a babá. Ela tocou, a senhora deixou ela entrar. E ela foi entrando com a cerveja na mão. Ela foi entrando e assim, tinha uma senhora. Que babá estranha, levando cerveja. Uma babá de 2 metros de altura gente, a gente riu tanto, gente. Meu Deus, imagina a vergonha da Mari do jeito que ela é. A vergonha. Ai, inacreditável, muito bom. Gente, que engraçado. Ai, essas histórias são as melhores, né? Peraí, vai aqui. Aqui, ó. A Débora Metodista 88 perguntou: momento mais marcante na sua carreira no voleibol? O mais marcante, acho que foi em 2008, porque como eu tive uma lesão em 2004 e perdi os Jogos Olímpicos de Atenas, 2008, quando nós trouxemos bom, só de estar lá já era especial. E a gente ainda conseguiu trazer a primeira medalha de ouro da história, né? E aí depois, para completar, Papai do Céu ainda me deu aquele título de MVP, que é inédito no Brasil também. Então, assim, acho que foi um momento muito completo de felicidade, assim, meu coração parecia que ia explodir. Foi esse, sem dúvida, foi esse, foi recompensador. E compensou todo o sofrimento, toda a luta, tudo que eu sofri até ali. Ó, aqui tá. Peraí, deixa eu ver. Já perguntei essa. Essa eu já perguntei. Você vai sentir muita falta das quadras? E por quê? Obrigada por ser minha inspiração, Rogério Damasceno. Rogério, seu lindo. Faz um emoji para ele. Fofo. Rogério, eu acho difícil a gente não sentir falta de algo que a gente ama muito, né? Mas, por exemplo, hoje o vôlei de praia ele me conserva um pouquinho mais, me preserva um pouquinho mais, porque a areia tira o impacto, né? O grupo é menor, então o desgaste também é menor. A gente, como dupla, nós temos mais autonomia para viajar, para tomar decisões, para onde vamos, se vamos, com que roupa. Então, assim, tudo isso dá um pouquinho mais de leveza. Essa é a parte boa do vôlei de praia. O lifestyle é muito legal e tudo, o astral, o ambiente. Mas o vôlei de quadra me faz falta porque sempre vai fazer, porque é algo que eu domino, né? Algo que eu aprendi a dominar, algo que eu dediquei minha vida inteira, algo que eu escolhi, né? É uma coisa que desde lá de trás eu me fiz uma pergunta primordial, que era: você está disposta a passar por tudo que vier pela frente? E eu respondi que sim para mim. Então eu sempre vou sentir falta, mas cada coisa no seu momento, sabe? É uma saudade boa, uma saudade gostosa. Acho que vai ficar, não vai ficar. E o bom é que, graças a Deus, sou muito realizada na minha carreira, então não tenho nenhum tipo de frustração que me cause um sentimento negativo. Você sempre olhar para trás e dizer obrigada, torcida, obrigada, Brasil, obrigada, Deus. Ai, que linda. A gente tem 1 minuto para acabar nossa live. O Instagram vai nos derrubar em 57 segundos, 56. Eu odeio esse reloginho. Mas eu quero te agradecer imensamente. Que conversa leve, gostosa. Assim, acho que a gente conseguiu te conhecer a carreira, né? Passar por vários aspectos. Vontade. Agora, o pessoal desinvestou a fazer um monte de perguntas aí. Vocês estavam quietinhos aí. Luciana do céu, eu tô vendo a Priscila aqui, a Priscila Marcília. Ela jogou comigo quando a gente era muito pivete, juro, a gente era muito novinha. E ela tá aqui.
Viva esse ombro giratório, saudade. Ai, Viva! bom, viva! E Beijo, obrigada. Um beijo grande por você estar aqui. Luciana, obrigada. Vamos te chamar de novo, mas a gente vai se ver na IRSA. Vamos ter Tá muito bom. mais perguntas. Vamos, a gente vai se ver lá, a gente vai arrasar, se Deus quiser. Se Boa Deus sorte quiser. para todo mundo, para vocês. Um beijo para todo mundo que esteve aqui, tá? Um beijo. Beijo. Obrigada. Vou deixar o Instagram fechar sozinho. Tchau. Tá bom.